Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Ronald Ferreira e nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre boas práticas e tecnologias em sala de aula. Então, se você perdeu alguma aula anterior, só ir lá. Estão todas disponíveis aqui na plataforma e se tiverem alguma dúvida, só deixar na aba comentários, beleza? Então vamos lá. O que é tecnologia educacional? Uma tecnologia educacional é qualquer ferramenta, recurso ou equipamento que auxilia o processo de ensino-aprendizagem ou a gestão escolar. Ela pode ser física, digital, offline ou online. Isso aqui vai determinar o tipo de equipamento você está utilizando. Academicamente falando, as tecnologias educacionais incluem tanto os materiais didáticos tradicionais, como livro físico, quadro negros e transferidor, por exemplo, quanto os recursos educacionais digitais, como e-books, videoaulas, games e testes online. E-books são livros em PDF, é mais ou menos isso. Videoaulas são mais ou menos como uma aula dessa aqui, que você vai gravar em casa, tanto ao vivo ou gravado. Games aqui é geral, né? São vários jogos, nós vimos isso nas aulas passadas. Então, se você quiser saber como implantar jogos de videogame em sala, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. E também testes online, que nós podemos fazer no Google Classroom, não é? Enfim, isso são recursos educacionais digitais. No entanto, vamos focar aqui no segundo grupo, também conhecido como novas tecnologias educacionais, que são as ferramentas digitais utilizadas pelas escolas de hoje em resposta à BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que todos nós conhecemos bem, não é? Então vamos lá, alguns exemplos de tecnologias educacionais são. Então nós vamos dar uma passeada em alguns exemplos do que a gente pode usar, né, do que é denominado uma tecnologia da educação. Uma sala virtual de reunião. E aqui vai uns resumos que eu coloquei, não é? Então, durante a pandemia, foi uns anos atrás que nós vivemos, né, e todos nós lembramos muito bem, a sala virtual de reunião era o principal meio de continuidade das aulas, com a volta presencial, porém, essa ferramenta não pode ser esquecida. Então, como a gente estava com aquele problema de não poder se aglomerar, as aulas elas tiveram que ser lecionadas por um período online. Foi quando a gente começou a conhecer esses equipamentos de aulas, de videoaulas, como o StreamYard, Google Classroom, Google Meet. E a partir daí o negócio foi tão útil que foi continuado, porque realmente auxilia e muito o professor em diversas áreas, né? O espaço físico também não é mais um limite para a troca de informações e construção de saberes. Por meio de videoconferências, é possível falar, ouvir e ver pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância, dando aos alunos a oportunidade de se conectar com os palestrantes, professores e colegas de diversos locais. Então essa aula não presencial, essa aula videoaula, não tem mais limite, não tem mais fronteira. Você pode dar uma aula online ao vivo, 10 horas da noite, se você quiser. Enfim, você não pode ir um dia. A escola ela tem uma sala de informática separada para isso, com computadores. Você pode dar uma aula ali também. Isso aqui, os exemplos são vários. Próximo tópico, assim a escola pode trazer convidados especiais para uma aula ou uma programação específica, sem se preocupar com a locomoção e hospedagem. Em situações de emergência epidemiológica ou natural, como nós vivemos na época da Covid, a instituição também deve estar preparada para migrar suas aulas presenciais para o formato remoto provisoriamente. Aqui no caso são os aplicativos que eu falei antes. A escola ela tem que ter disponível e tem que ter acesso ao Meet, ao Classroom, ou enfim, o StreamYard ou qualquer outro aplicativo de aula remota, tá? Para caso aconteça esse tipo de coisa outra vez, ou alguma coisa natural que foge do nosso controle. Um outro exemplo de uma tecnologia educacional é o ambiente virtual de aprendizagem, o famoso AVA. Isso aqui, quem faz faculdade hoje em dia sabe exatamente o que é isso, né? As faculdades hoje, geralmente, dependendo do curso, elas não são mais presenciais ou não são 100% presenciais. Isso, de certa forma,
facilita para a faculdade e também para o aluno, né, que ele paga uma mensalidade a menos. Mas é ruim para o professor, que você acaba, como posso dizer, fechando uma porta de emprego para um professor dentro de sala de aula, né? Então o AVA, ele é um espaço digital utilizado por instituições de ensino presenciais e à distância para facilitar o processo de ensino-aprendizagem online. Aí tem alguns pontos aí do que é o AVA, né? Ele reúne diversos recursos de ensino-aprendizado e gestão escolar, como videoaula, sala de reunião, atividades online, bibliotecas, onde nós podemos ler vários livros e artigos em PDF, canais de comunicação direto com o professor ou com a instituição, sem precisar estar indo lá, por exemplo, avaliações, boletins, informações sobre mensalidade e situação financeira. Então, pelo AVA, você tem todo o processo burocrático na palma da mão. Não precisa se dirigir até uma faculdade ou até a escola, né? Uma ferramenta semelhante ao AVA, mas com algumas diferenças, é a plataforma educacional. E aqui já tem várias empresas no Brasil que atuam como plataforma educacional. Então, tudo isso aqui que eu falei, você leva um exemplo de faculdades, né? Ou seja, ensino superior, que é proporcionado por uma plataforma educacional. Geralmente, tu faz um acordo, um contrato, né, com a escola e a empresa, e tudo que a escola necessita, a empresa vai disponibilizar em aplicativos. Então, você vai baixar aí no Google Play ou no Apple Store, você baixa o aplicativo da plataforma e você pode aplicar uma prova online, você pode aplicar um teste, um trabalho, você pode dar uma aula online, enfim. Essas plataformas educacionais, elas estão sendo muito usadas em escolas particulares e o uso está sendo bem benéfico para todos, tanto professores como alunos, porque você traz o aluno para o ambiente onde ele já está o dia inteiro, que é o ambiente digital. Então, a escola que não tem uma plataforma educacional auxiliando, realmente uma hora ela vai ter que parar e definir essas estratégias de educação. Vai ter que ter uma plataforma de educação auxiliando o professor e também a direção nesse tópico. Então, uma plataforma educacional é um sistema, um software ou aplicativo que abriga conteúdos didáticos online e ferramentas pedagógicas, como eu expliquei antes. Algumas plataformas também auxiliam a gestão escolar, reunindo dados sobre matrícula, número de turmas, nível de engajamento dos alunos e resultados de avaliação. Então, esses aplicativos, ele vai dar tudo o que o professor precisa. O aluno que acessou, o aluno que entregou o teste, você pode responder, você coloca lá o gabarito online, que só você vê. Então o aluno pega e responde, e você sabe onde exatamente o aluno errou. Não precisa ficar olhando um por um, como a gente faz geralmente com folha, né? Então até a questão de erros diminui bastante nesse caso. Então tudo que o professor teria numa forma de agilizar o trabalho, o app ele vai fazer isso otimamente. As plataformas educacionais, diferentemente dos ambientes virtuais de aprendizagem, que é o AVA, né, que geralmente são focados no EAD, que é o ensino à distância, como eu expliquei também antes, costumam apoiar as escolas nas atividades em sala de aula e nas tarefas de casa, dentro da proposta de ensino híbrido. Aí, no caso, a estratégia da coordenação pedagógica com a escola. Então, tem que estar dentro desse ensino híbrido, o que a gente vai fazer ou não em uma plataforma educacional. A gente vai ter um simulado, né? Eu dei uma aula numa escola uma vez, que a gente tinha um simulado que era 100% online, valia 2 pontos, né? Valia 20, né? Para algumas pessoas. E funcionava assim, eles faziam de boa e era uma coisa para você chamar mesmo o aluno no ensino híbrido. Além de troca de perguntas e respostas, enfim. Esse ensino híbrido ele é muito interessante. As novas tecnologias educacionais possuem alguns diferenciais que tornam a sua utilização na escola extremamente benéfica. Então, como eu falei antes, que isso é bom, e uma hora, querendo ou não, as escolas vão ter que se adequar a esse tipo de tecnologia na educação.
são mais interativas e têm grande poder de engajamento. Isso aqui é óbvio, porque o aluno está conectado quase 24 horas com o celular. São mais flexíveis, versáteis e dinâmicas, porque não necessita, por exemplo, que o professor esteja na sala de aula. Ele pode aplicar uma prova de casa, por exemplo, caso não seja possível, tá? Possuem atualização mais rápida e menos burocrática, porque é tudo online, tudo pelo sistema. Agregam habilidades e competências digitais. No caso, você tem que ensinar o professor, primeiramente, a utilizar, e também os alunos, né? Geralmente os alunos já manjam isso aqui facilmente, tá? Promovem um ensino personalizado e adaptativo. Facilitam a inclusão de estudantes com deficiência. Isso aqui também é ótimo. Favorecem a autonomia e a participação ativa dos estudantes. Muitas delas geram dados de aprendizagem automaticamente. Como eu falei, isso aqui facilita muito, inclusive para quem trabalha na área de pedagogia, né? Porque você já tem os dados ali esmiuçados. Não precisa estar indo de sala em sala, aluno individualmente. Você já tem os dados todos dele ali online. E você pega e faz uma avaliação disso, né? E automatizam tarefas corriqueiras de gestão escolar e correção de avaliações. Gestão escolar é entrada, presença e saída, teste, nota de teste, prova. Enfim, isso aqui para o professor é ótimo. E todas as escolas que utilizam uma plataforma de educação, as coisas fluem muito bem e agilizam bastante. Mas aí tem uma questão, né? Como implantar as tecnologias educacionais na escola? Para implantar tecnologias educacionais na sua escola, considere a infraestrutura atual da sua instituição, os objetivos e necessidades pedagógicas e também o perfil da comunidade escolar. A implementação bem-sucedida envolve formação de professores, intencionalidade pedagógica, adaptação dos planos de aula e apresentação das novas ferramentas aos estudantes, de maneira inclusiva e acolhedora. Então, você tem que ter um local específico para implantar esses equipamentos, você tem que ter uma rede de internet funcionando bem, você tem que ter computadores, você tem que capacitar profissionais para manusear esse equipamento e auxiliar o professor. E em contrapartida, o professor deve ser engajado em um curso para aprender a utilizar isso da melhor maneira possível. As tecnologias vieram, e eu já falei isso nas últimas aulas, não é o futuro, é o presente. Então nós temos que aprender a utilizar agora essas tecnologias educacionais. Então o professor, uma hora ou outra, ele vai ter que conseguir de certa forma. Ou ele vai por si mesmo, ou a escola faz o curso com ele. Certo? Porque isso vai ajudar todos. Isso vai melhorar a vida na escola de uma forma geral. Então, pessoal, essa aula aqui foi o final da aula 6, das nossas boas práticas e tecnologias em sala de aula. Então, para dúvidas ou sugestões, use os comentários. E se você perdeu alguma aula anterior, vai lá, dá uma olhada. Qualquer dúvida em utilização de alguma coisa, deixa na aba dos comentários. E uma ótima semana para todos, boa aula e até a próxima, pessoal!